Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Moura, professor de Geografia, e nesse primeiro momento, gostaria aí de felicitar todos vocês que estão nos acompanhando, trazer aqui algumas dicas, Vamos bater um papo, eu do lado de cá, você do lado de lá, sobre dois assuntos, Em especial a globalização, tá? E vamos começar a falar um pouco sobre geopolítica, especificamente sobre o continente africano, tá? Então nessa primeira aula nós vamos trazer para vocês aí globalização e geopolítica, abordando especificamente o continente africano. Vamos estar juntos aí nessa conversa, nesse bate-papo. Muito bem, vocês estão percebendo aí, Estamos vendo ao centro da imagem o planeta Terra, certo? E todas essas inter-relações que hoje se proporcionam. Porque a grande discussão é o que é geografia, o que é globalização, tá? Então, assim, a globalização ela não apresenta não é uma definição específica, Não é uma única definição, aquela definição fechada. É uma definição um pouco aberta, certo? Na verdade, a gente pode até contextualizar como sendo um conjunto de ações, certo? Ações, seja de ordem política, seja de ordem social, seja de ordem econômica, seja de ordem ambiental também, Então, assim, essas transformações, elas vêm acontecendo principalmente com mais intensidade nas últimas décadas, certo? Então, com isso, vai apresentando uma mudança e essa mudança, ela acaba, de certa forma, integrando, claro, entre aspas, fazendo essa integração a nível mundial, sobretudo através da economia. A economia de mercado proporciona, dentro de uma aldeia global, ela passa a ser muito explorada, sobretudo pelas grandes corporações econômicas, as famosas multinacionais ou transnacionais. E dentro dessa visão global, ela proporciona, a partir da troca de relações comerciais com o mundo todo, a interação entre os países, certo? Até porque ela extrapola as fronteiras. E dentro dessas abordagens, você tem aí muitas críticas e muitos elogios. Ou seja, nós identificamos fatores positivos e também identificamos fatores negativos com esse processo de globalização. E diante disso, eu trago aqui a fala de um dos grandes geógrafos que nós temos na história, o maior, sem dúvida, brasileiro, certo? E um dos maiores do mundo, que é um crítico ferrenho quando se fala globalização, o tema globalização, que é o nosso Milton Santos. Ele, que era um dos maiores críticos, como eu falei, em uma de suas mais célebres frases, ele afirma o seguinte: essa globalização não vai durar. Primeiro, ela não é a única possível. Segundo, não vai durar como está, porque como está é monstruosa, é perversa. Não vai durar porque não tem finalidade. Em uma de suas obras mais difundidas pelo mundo, que é Por uma Outra Globalização, ele dividiu o mundo em globalização como fábula, certo? Como ela nos é contada, essa globalização com a maior perversidade, como ela realmente acontece. E globalização como possibilidade. Então ele vai explorar essa ideia de uma outra globalização. Ele vai abordar a globalização em várias nuances, não só apenas como a globalização nos chega através dos livros, ou através do que o professor conta para você na sala de aula. Mas ele faz um estudo mais aprofundado das duas globalizações, a parte positiva da globalização e a parte negativa da globalização. Então, diante disso, ele, como grande estudioso, o maior geógrafo que nós temos no Brasil, que nós, infelizmente, o perdemos em 2001, mas, assim, ele deixou muito legado em relação a toda a parte geográfica, mas, sobretudo, uma contribuição muito grande para que nós possamos entender um pouco melhor sobre essa ideia da globalização, ok? Então, vamos lá. Para a gente começar essa primeira aula, nós vamos aqui a algumas questões sobre globalização, tá bom? Eu peço que você preste bastante atenção, observe, interprete o mapa. Essa questão é a questão da UERJ de 2016, certo? Que mostra os dispositivos conectados à internet dentro de todos os continentes. Então nós podemos perceber dentro
do continente americano uma, né, forte conectividade nos Estados Unidos, principalmente na parte leste dos Estados Unidos. Em outro momento, nós percebemos também, no mesmo Estados Unidos, a parte do extremo oeste dos Estados Unidos, certo? A região da Califórnia, por ali. Aí nós vamos descendo, você encontra um pouco na América, ainda, né, na América Central, e chama a atenção aqui para o Brasil. No Brasil, nós temos aí a maior quantidade de dispositivos conectados aqui na região sudeste. Um outro foco de bastante destaque para a disposição, né, desses conectivos aí, que estão ligados, desses dispositivos que estão conectados à internet, é claro, na Europa. O continente mais urbanizado, e claro, o pioneiro no processo industrial e, consequentemente, no desenvolvimento de novas tecnologias. Nós percebemos também, lá na Ásia, na parte leste da Ásia, sobretudo no Japão, né, na Coreia, na Índia, certo? E na China, principalmente na parte das zonas econômicas especiais, né? Haja visto que a maior parte da população ela não tem acesso a esses dispositivos que nos levam à conexão via internet através do mundo todo. Então, assim, nós passamos a ter muito mais informações, nós passamos a ter essas informações em tempo instantâneo, e essa instantaneidade da informação, ela aproxima, ela vai nos trazer, né, realidades vividas em outros lugares, mesmo que você não tenha saído de casa, não tenha saído da sua cidade, não tenha saído do seu estado. Né? Então você passa a ter acesso a uma série de informações, você passa a ter acesso a uma série de produtos, né? Já que a globalização, principalmente através da internet, ela vem, de certa forma, mostrar essa relação comercial que passa por uma questão cultural, por uma questão política, até mesmo ambiental. A preocupação hoje a respeito da questão climática, ela não é algo isolado, ela é global e, de tal maneira, você se preocupa, né, com isso. Passamos a ter acesso, por exemplo, a fenômenos geológicos que nós não tínhamos contato, até porque, por exemplo, no Brasil, nós não temos vulcões. A estrutura geológica é uma estrutura antiga, mas nós passamos a ter acesso a partir do momento em que, conectados à internet, nós começamos a perceber, a conhecer novas realidades geológicas. Então, assim, a globalização ela tem esse lado bastante positivo, que é de integração, fazendo com que você tenha uma proximidade com o mundo de uma forma geral. Existe até uma música do Gilberto Gil, né, que ele fala sobre a antena parabólica Mará, quando ele vem colocar que o mundo antes era pequeno, porque a Terra era muito grande, tudo era muito distante. Mas hoje a Terra é pequena e a sociedade ela cresce. E tudo isso ele atrela à internet. Ele atrela, como ele coloca na própria música, a antena, né, que aproxima as distâncias, que faz com que você possa ter uma relação um pouco mais, né, próxima. Então vamos lá ao que a questão nos pede a partir dessa visualização. Imagine mandar um sinal para todos os dispositivos conectados à internet ao redor do globo. Foi exatamente o que fez John Motherley, que se auto-intitula um cartógrafo da rede. Com essa técnica, que permite sondar tão rapidamente o panorama de conexões no mundo, o criador pretende fazer isso mais vezes ao longo do tempo, para comparar a evolução do acesso à rede. Quanto mais intensa a cor, maior o número de dispositivos e, por enquanto, sabemos bem onde eles se concentram. Nós pegamos aí, essa é uma adaptação, né, feita pela UERJ, da revista Galileu. Então vamos analisar aí, a partir da análise do mapa, possibilita visualizar o uso da internet nas diversas regiões do mundo, certo? Então vamos ao questionamento. A principal causa para as diferenças regionais na concentração do uso dessa rede é... 2 pontos. Vamos lá então. Na alternativa A, nós temos aí a baixa densidade demográfica. Então, diante desse processo global, você acha que a principal causa para que haja essa diferença regional na concentração, como nós podemos perceber, vamos voltar lá para a imagem, para você perceber, ó, existe uma concentração muito grande no país, como é os Estados Unidos, outra concentração muito grande na Europa, principalmente na parte central da Europa,
E aí você vê nichos de dispositivos em determinadas regiões específicas. Então, voltando para as alternativas, você acha que isso se dá por causa das baixas densidades demográficas? Já já a gente vai abordar. Então, vamos lá para a questão B. Na questão B, redução do crescimento econômico. Na questão C, ela traz para a gente a alternativa descontinuidade das transmissões globais. E na D, desigualdade de desenvolvimento tecnológico. Bom, essas quatro alternativas, elas têm, de certa forma, uma inter-relação dentro de um contexto global, mas vamos analisar ponto a ponto. Por exemplo, a letra A, baixa densidade demográfica. Nesse caso, o acesso à internet ele não vai se dar por causa dessa baixa densidade demográfica. O acesso à internet ele se dá por outros componentes, por outros momentos, né? E não por causa dessa baixa densidade demográfica, muito pelo contrário. Então, na questão B, redução do crescimento econômico. Diante dessa questão, não responde pela distribuição heterogênea desse acesso, certo, à internet. Por quê? Porque a gente está vendo o seguinte, há áreas isoladas de internet, né? Então, na questão B, a redução do crescimento econômico, ela não vai responder por essa distribuição, né, heterogênea, ou seja, essa distribuição descontinuada desses acessos à internet a partir desses equipamentos. Na alternativa C, vamos pegar a alternativa C, descontinuidade das transmissões globais. Nesse caso aí, a descontinuidade das transmissões globais, ela é consequência, ela não vai ser uma causa, tá? Para que haja esse desigual acesso à rede, essa má distribuição, né, de uma forma mais ampla ou de uma forma mais homogênea no mundo. Não. Vai ser causa, tá? Nessa situação aí, a letra D. Por quê? Por causa da desigualdade de desenvolvimento tecnológico. Vamos voltar lá para o mapa, para a imagem. A gente está percebendo aí, ó, Estados Unidos, a maior potência global, né? Seja econômica, política ou militar. A União Europeia, o continente mais urbanizado, o continente pioneiro nesse processo industrial, nesse desenvolvimento tecnológico, certo? E pontos onde você vai ter um melhor acesso a partir dessa situação que é da inclusão, certo? Então, nessa questão, na alternativa D, a desigualdade de desenvolvimento tecnológico seria a principal causa para as diferenças regionais na concentração do uso dessa rede, como vem questionando aí para nós essa relação heterogênea que se apresenta. Nós podemos perceber Estados Unidos no continente americano, aí você vai para a Europa como um todo, mas principalmente centrada ali na parte central da Europa, e aí nichos espalhados, como por exemplo no Brasil, a gente se volta um pouco mais para a região sudeste, exatamente pela capacidade que a região sudeste tem de ter, né, esse aprimoramento tecnológico, seja uma mão de obra mais qualificada, ou seja até mesmo a parte instrumental da situação aí que envolve essa concentração dentro da região sudeste, tá bom? Então passamos aí pela primeira questão, então fica a letra D, desigualdade de desenvolvimento tecnológico é a principal causa para essas diferenças ou essa heterogeneidade na concentração do uso dos conectivos aí à internet, tá bom? Então vamos lá, galera. Segunda questão agora, revolução da informação. Nós temos aí esse texto. A vida política e social foi profunda e irreversivelmente alterada pela redução brutal dos tempos de deslocamento de matéria e informação. Os governos passaram a ter condições de controle efetivo sobre os territórios ao adquirirem a capacidade de emitir ordens instantaneamente para agentes administrativos em lugares distintos. No segundo momento, você tem aí um texto, né, que é, segundo a Assembleia da ONU aprova a proposta contra a espionagem. E aí remete aquele caso, né, do Edward Snowden, onde ele divulga para o mundo, né, espalha para o mundo, que houve uma situação de espionagem frente à presidenta do Brasil, na época então Dilma Rousseff, e na Alemanha, né, a Angela Merkel, certo? Então vamos ver o que é que traz essa aprovação, essa proposta.
A proposta diz o seguinte: resolução que não é obrigatória foi iniciada por Brasil e Alemanha após dados vazados por Snowden indicarem que os dois governos eram monitorados. Nenhum país é obrigado a adotar, mas quase 200 apoiaram uma resolução contra espionagem aprovada nesta quarta-feira pela Assembleia Geral da ONU. A proposta foi introduzida por Brasil e Alemanha, depois das alegações de que os governos dos dois países eram monitorados. O texto pede aos países que revejam procedimentos e legislação relacionados a programas de vigilância e protejam a privacidade dos usuários de internet e outras formas de comunicação eletrônica. Também faz um apelo para que sejam criados ou mantidos mecanismos de controle independente e efetivos, capazes de assegurar transparência e prestação de contas sobre esses programas que interceptam dados pessoais. Então vamos lá. A questão ela diz o seguinte, ela traz o seguinte: o avanço da tecnologia foi sem dúvida um grande passo para a humanidade, porém ela cobra seu preço. Com base nos dois textos, podemos concluir que o avanço tecnológico, vamos lá, mais 4 alternativas para a gente aí discutir e analisar sobre esse tema que envolve a globalização, sobretudo retomando para nós aí o período da Guerra Fria, que essa ideia da espionagem ela era muito forte no período da Guerra Fria, principalmente por parte da CIA e da KGB. Estados Unidos e União Soviética eram, de certa forma, grupos, países, certo? Que promoviam muito essa ideia da espionagem, seja a espionagem industrial ou qualquer uma outra, nessa perspectiva, naquele período, de um mundo mais dividido entre duas ideologias, a ideologia socialista, que era liderada pela União Soviética, e a ideologia capitalista, liderada pelos Estados Unidos. Então vamos lá, as 4 alternativas. Letra A. Trouxe benefícios exclusivos para os países ricos, criando uma separação entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Letra B. Gerou a necessidade aos países de criarem leis e medidas de proteção à privacidade de seus órgãos, ações e cidadãos. Letra C. Levou as empresas a ultrapassarem os limites regionais, atingindo mercados internacionais e equilibrando a economia global. E na letra D, gera a invasão de privacidade de pessoas e entidades, sendo prática comum de todos os governos e maioria das empresas. Bom, nessa questão aí, nessas 4 alternativas, nós vamos analisar o seguinte. Países como os Estados Unidos, eles usam, de certa forma, essa liderança tecnológica, sobretudo a partir de 2 momentos importantes da história do mundo. A Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos cresce economicamente, passa a ser inclusive o financiador para a reconstrução europeia, passa a ser o principal vendedor de produtos na Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo ele passa a ser dividido em 2 ideologias. Porém, a ideologia capitalista é aquela que vem mostrar uma melhor situação num contexto social, no contexto econômico, no contexto político, apesar de ser um pouco contraditória a ideia do capitalismo, já que é aquela coisa de explorar o outro, a exploração do outro. Então, nessa abordagem, a gente percebe o seguinte: os Estados Unidos eles usam a tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando dessa liderança tecnológica que os Estados Unidos exercem a nível mundial, com a internet, com o próprio desenvolvimento de uma informática mais ampla, mais atual, inclusive como arma geopolítica. Ele, com essa desculpa, por exemplo, de combater o terrorismo, e o terrorismo que se alastra por várias outras nuances, não só mais aquele do homem-bomba, mas até mesmo o terrorismo tecnológico, enfim. Então, o Estado e essas empresas privadas, elas praticam a espionagem nessa abordagem, por exemplo, atingindo aí, no nosso caso, a presidente Dilma, no caso dos alemães, a primeira-ministra Angela Merkel, e esse escândalo da espionagem do Edward Snowden, que vai nos retomar a ideia do Wikileaks, da geopolítica, de uma economia, que retoma o período da Guerra Fria, nós podemos identificar isso na alternativa B, porque vai gerar a necessidade aos países de criar leis. Ao criar essas leis, automaticamente eles criam também medidas de proteção à privacidade
de suas instituições política, econômica, né, das diversas ações e, claro, de todo e qualquer cidadão no seu território. O avanço da tecnologia foi, sem dúvida, um grande passo e é, sem dúvida, um grande passo, como bem colocou também o americano Neil Armstrong, quando pisa a primeira vez à Lua, e diz lá, é um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Mostrava o seguinte, a tecnologia, o avanço tecnológico trazia essa realidade a partir principalmente da década de 60, 70 e aí vem se intensificando muito mais fortemente nas últimas décadas com esse processo global que aproxima, mas ao mesmo tempo cria essas situações, né? Como por exemplo, nós podemos perceber aí essa questão da crise da espionagem, principalmente em relação à questão do Brasil e da Alemanha, que foi o mais divulgado, mais propagado, e as informações que chegaram aqui foram que muitas das alas políticas, muitos dos órgãos foram espionados, né? Então, essa desculpa foi dada pelos Estados Unidos, mas a gente sabe que a tecnologia ela passa a trazer essa situação, pontos positivos e pontos negativos. Então, a gente tem que olhar o processo global, nós temos que olhar o avanço tecnológico com uma visão mais adiante, não só aquela visão próxima, né? Não só aquela visão do teu aparelho celular, do teu computador, mas uma abertura mais ampla para um conhecimento que, a partir desse avanço tecnológico, vai nos trazer, vai nos colocar conectados com o mundo, tá? Então, a alternativa B seria aquela condizente aí com a segunda questão que nós trabalhamos, certo? Buscando, sobretudo, essa questão da espionagem aí com o avanço tecnológico, ok? Vamos adiante, então. Bom, percebam aí a charge. A charge ela traz ao fundo, né, 3 navios, lucros para Hong Kong, o do meio, empregos para a Índia, e nós sabemos, por exemplo, que a Índia hoje é o maior exportador de cérebro para o mundo. A Índia hoje é aquele que mais exporta mão de obra para os países no mundo. E a fábrica do mundo hoje, que é a China. Então, leva-se fábricas para a China. E aí vem, né? No carrinho aí, você vê a placa, né, na traseira do carro aí, mudando para o Canadá, e os dois que discutem aí, certo? Essas duas figuras aí, icônicas, que coloca aí em xeque essa abordagem. Vocês ainda dizem que são verdadeiros americanos? Então ele coloca esse ponto de interrogação. Diante dessa charge, vamos ver o que é que a questão nos pede. Bom, essa questão é da UERJ, de 2014, e ela afirma o seguinte: as consequências do processo de globalização e da atual crise econômica nos Estados Unidos têm levado norte-americanos a procurar oportunidade de emprego, de trabalho em outros países, como é o caso do Canadá, como nós estamos vendo, visualizamos, por exemplo, aqui, né, nessa placa aí na traseira do automóvel. A charge, a pergunta irônica do empresário expõe a seguinte contradição da situação atual, né, da atuação dessas empresas globais lá nos Estados Unidos. Então, nós temos aí 4 outras alternativas, certo? E dentre essas alternativas, vamos lá chegar à conclusão sobre essa crítica, sobre essa charge que é colocada aí para todos nós. Então, na letra a criação de rede planetária de transportes limite a exportação de capitais. Então, você pode perceber que existem 2 comandos. Na alternativa B, expansão de produção terceirizada, consumo dependente de empregabilidade. Na letra C, mais outros 2 comandos, nós temos aí a prioridade de investimento no setor industrial de base e a concentração financeira na Ásia. A letra D traz uma política de ampliação dos benefícios trabalhistas e a restrição à mobilidade espacial de imigrantes, certo? Então, diante dessas 4 alternativas, vamos lá destrinchar cada uma delas. Por exemplo, na letra A, quando ela traz aí a criação de rede planetária de transporte e limite a exportação de capitais, na verdade, a charge ela não vai fazer referência ao setor de transporte, né? Muito pelo contrário. Nós estamos identificando na imagem 2 meios de transporte, certo? O hidroviário e o rodoviário, mas em momento algum
ele faz uma alusão aos meios de transporte. Quando ele coloca, por exemplo, que está se mudando para o Canadá, em momento algum ele está dizendo que está se mudando no Canadá porque tem trânsito nos Estados Unidos ou porque, enfim, quando nós olhamos a parte, né, hidrográfica, do meio de transporte hidrográfico, os navios eles trazem aí muito claramente fábricas para a China, empregos para a Índia e lucros para Hong Kong. Em momento algum ele faz essa alusão a esse sistema de transporte a nível planetário, tá? Então, essa alternativa ela estaria excluída da abordagem porque em momento algum a charge ela faz esse trabalho voltado para o transporte ou deixa transparecer essa ideia ou essa preocupação com os meios de transporte a nível global. Na alternativa B, a expansão de produção terceirizada, consumo dependente de empregabilidade. Bom, vamos deixar essa questão em stand-by um pouco, por quê? Porque de fato ela vem trazer a ideia da produção e aborda também a questão do emprego. Quando, por exemplo, lá na alternativa, nós observamos o seguinte, que ele quer as consequências, ele afirma sobre as consequências do processo de globalização e a atual crise lá nos Estados Unidos, que tem levado norte-americanos a procurar oportunidades de trabalho em outros lugares, como é o caso aí do Canadá, certo? Então vamos deixar essa questão em stand-by e a gente retoma para ela já já. Vamos para a alternativa C. Na alternativa C, em momento algum, a charge ela vem falar sobre esses investimentos, certo? No setor industrial de base, tá? Lógico, você pode até abordar a concentração financeira na Ásia, já que nós estamos falando aí de 3 países asiáticos. A China, a maior fábrica, hoje o maior fabricante de produtos no mundo, certo? A Índia, né? O maior exportador de cérebros para o mundo, certo? E Hong Kong, um dos tigres asiáticos, né? Inclusive que fez parte do território inglês, né? Fez parte do domínio inglês, mas que foi devolvido para a China, apesar de ter uma certa autonomia em relação a como se dá esse processo social e econômico desenvolvimentista lá em Hong Kong, certo? Então, em momento algum, a charge ela vem abordar esse investimento no setor industrial. Então, eliminaríamos aí a alternativa C exatamente por causa desse ponto. Na alternativa D, em momento algum, ela vem abordar, por exemplo, a política de ampliação dos direitos trabalhistas, né? Não tem essa abordagem e também não tem a restrição, não aborda a restrição a essa mobilidade espacial de imigrantes, claro, que é vista nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, fronteira norte com o México, certo? Fronteira norte mexicana, né? Então, a alternativa D, de acordo com a charge, que é isso que a gente tem que deixar claro, ela não faz essa abordagem. Então, a charge ela não retoma para nós essa ideia de uma ampliação dos benefícios trabalhistas e essa mobilidade espacial dentro dessa abordagem em relação aos imigrantes, ok? Então, voltaremos para a letra B, a expansão de produção terceirizada, consumo dependente de empregabilidade. Por quê? Porque dentro da charge, esse processo de terceirização, né, que com a produção indo para outros países, nesse caso específico aí, países asiáticos, nós percebemos que vai causar o desemprego nos Estados Unidos e esse é um dos grandes problemas com relação à economia americana, porque ao causar desemprego nos Estados Unidos, e as empresas elas não estão preocupadas com isso, certo? Quando as empresas elas ultrapassam os limites territoriais, né, da sua nação de origem, elas se preocupam basicamente, e é isso que o capitalismo preza, é a ideia do lucro, ela quer lucrar. Então, se ela vê uma percepção, se ela vê que há uma possibilidade de aumentar os seus lucros indo para outras áreas, ela vai, certo? E a gente percebe o seguinte, ela vai, sobretudo para 2 países, como abordados aí na charge, Índia e China, que são os 2 maiores países em termos populacionais, tá? A China com quase 1 bilhão e 400 milhões e a Índia com um pouco mais de 1 bilhão e 250 milhões de pessoas. Então é um exército de mão de obra muito grande, tá? Então, dentro dessa perspectiva, o salário ele é fundamental para a economia americana, certo? Então, a alternativa B
seria a alternativa condizente com a charge, condizente com essa contradição visível aí na charge, a partir da atuação dessas empresas globais nos Estados Unidos. A gente percebe que, inclusive, as empresas elas deixam de ser, com esse processo de terceirização, como é o caso de muitas empresas americanas, elas deixam de ser fabricantes e passam a ser apenas marcas, certo? Que terceirizam a sua produção em áreas como os tigres asiáticos ou os novos tigres asiáticos, pensando nessa perspectiva de uma mão de obra qualificada, mas uma mão de obra muito barata, países que não se preocupam com questões ambientais, países que têm uma mão de obra, além de barata, qualificada. Tá? Então, uma das abordagens que nós temos que retomar dentro desse contexto aí, dessa globalização a nível da atuação global das empresas multinacionais, é essa visão que nós encontramos aí na alternativa B. Então, a alternativa B, expansão de produção terceirizada e consumo dependente da empregabilidade, seria a alternativa que nós marcaríamos aí nessa questão, ok? Vamos lá, vamos passar então mais adiante. Vamos agora mudar um pouco o foco, mas apenas um pouco, porque assim, nós vamos trabalhar a ideia de África, e vamos trabalhar a África num contexto mais global. Mas para isso a gente precisa entender um pouco da África. Precisamos entender quem é a África. Qual é a África que nós idealizamos? Qual é a África que nós lembramos? Né? Porque a África ela tem suas vicissitudes. Né? E o continente africano, de certa forma, ele apresenta características particulares, características gerais. Por exemplo, na África nós encontramos desertos, nós encontramos florestas, né? Nós vamos encontrar fauna, uma diversidade muito grande de fauna e flora, tá? Por toda a posição geográfica presente. Podemos dizer, inclusive, que dentro da ideia de coordenada geográfica, o continente africano está quase no centro do mundo, dentro dessa perspectiva de coordenada geográfica. Por quê? Porque a latitude zero e a linha meridional, né? A latitude zero e a longitude zero, elas estão muito próximas da parte continental da África. Então, podemos colocar a África, apesar dos mapas trazerem uma ideia eurocêntrica, né? Mas, na verdade, se nós olharmos lá a coordenada geográfica zero, certo? Seja a latitude com a longitude, nós vamos encontrar esse ponto quase dentro do continente, certo? Da parte continental da África. Então, a África, que é um continente, melhor dizendo, um continente, dividido em 54 países. Tem uma divisão muito grande. Mas olha só, são 54 países, mas tem mais de 2.000 nações. Bom, você deve estar se perguntando, como assim? Né? País, nação não é a mesma coisa? País, ele diz respeito ao Estado-nação, certo? País, ele diz respeito àquela ideia de um território político, certo? País, ele diz respeito a uma característica que é de você ter uma autonomia e essa autonomia ser reconhecida internacionalmente por outros países. Isso é um país, tá? Então, é um Estado-nação que se apresenta autônomo e reconhecido como independente por outros países. Em contrapartida, a nação, ela diz muito, ela tem muito a ver com a questão social, né? Com o povo, certo? Então, são características que levam, por exemplo, a uma religião muito próxima, muito parecida, que levam em consideração a língua, né? Que levam em consideração os costumes, certo? A etnia, né? Povos de uma mesma etnia, é uma nação, tá? Então, o continente africano, ele se apresenta como 54 países, ou seja, 54 territórios políticos, mas com mais de 200 nações, com mais de 2.000 nações, tá? Então, diante disso aí, a gente vai perceber o seguinte, o processo de colonização e de descolonização. Na história, a gente vai poder perceber assim, e fazer uma análise, uma avaliação, qual foi o pior para a África? Foi o processo de colonização ou foi o processo de descolonização, certo? O processo de colonização é aquele onde os países, e aí nós colocamos aqui para vocês, a partir da partilha africana,
partir da partilha do continente africano, com a Conferência de Berlim, claro, acontecendo lá em Berlim, certo? Em 1888, a África quase toda, ela foi dividida em 7 países. Lembrando que existe esse pontinho branco, esses pontinhos brancos isolados, esses pontos brancos que estão aí aparecendo para você na sua tela, são pontos que mostram regiões independentes. São regiões que não foram colonizadas, que não foram territorializadas por essas nações europeias, essas 7 nações europeias que nós estamos identificando aí como sendo a Inglaterra, França, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha e Bélgica. Então essas foram as 7 nações que colonizaram a África. Mas olha só que legal. Eu vou trazer agora, esse é o processo de colonização, lá no período neocolonial. E por que período neocolonial? Porque a gente lembra, nós lembramos aqui, trazemos para vocês, que o período colonial se deu principalmente lá no século XV, século XVI. Né? Então esse processo de neocolonização, neocolonialismo, ele se dá pela necessidade que esses países tinham de ampliar suas fronteiras, certo? De sair da Europa e buscar novas áreas. Para quê? Para que tivesse mais influência, para que essas áreas fossem áreas de fornecimento de matéria-prima, né? de uma mão de obra mais barata, certo? De uma mão de obra escrava também, né? Dentro de um contexto. Porém, a gente está falando aí do século XIX. Então, nós retomamos a ideia da Revolução Industrial, certo? Então, a partir dessa necessidade, esses países se lançam para um continente mais frágil, para um continente que tem aí uma posição geográfica extremamente importante, tá? E eles dividem o território sem levar em consideração muitos critérios. Ele apenas chega e diz assim, olha, a partir daquele rio é seu, do rio para cá é meu, ou de uma área geográfica com a formação de relevo é minha ou sua. Então vai muito dentro dessa perspectiva, né? E aí eu vou trazer essa imagem aqui, que é uma imagem que chama bastante atenção. A gente tem aí a linha tracejada, né, em negrito, são os países, os 54 países, as 54 nações, como eu coloquei para você anteriormente, certo? Mas e todos esses pontinhos, Rafael? Bom, todos esses pontinhos coloridos aí representam as mais de 2.000 nações que eu falei para você anteriormente. Então veja que dentro de um mesmo país, você tem uma grande quantidade de nações diferentes, certo? Mas aí vale salientar o seguinte, vamos voltar para o período colonial. No período colonial, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí, dentro dessa perspectiva de divisão territorial, todas as nações africanas lutando contra um inimigo só, que eram os colonizadores. Então, aquelas terras que eram controladas, por exemplo, pela França, todos aqueles grupos étnicos, todas aquelas nações que estavam sob domínio francês, eles estavam contra a França, certo? Ou contra a Inglaterra, ou contra Portugal, enfim, contra qualquer um desses 7 países aí que ratearam, que dividiram entre si, a partir de 1885, lá na Conferência de Berlim, o continente africano. Bom, mas aí por que isso aconteceu, né? E aí a gente vai analisar a seguinte situação. O processo de descolonização. Quando eu coloquei lá atrás que a gente precisa analisar muito bem qual foi o pior, é porque no período colonial, né, a nação, certo? Ela era submissa a um território industrial, um território desenvolvido, que eram os países europeus. Então, aquele processo da divisão internacional do trabalho que ali existia era fornecimento da matéria-prima, certo? E automaticamente a submissão total desses territórios por parte, né, desses países europeus. Então, toda a África, praticamente, certo? Excetuando, claro, aquelas áreas independentes, como nós conseguimos identificar aqui, essas partes brancas, tá? Ela ficou independente, continua independente, porém todas essas outras partes coloridas, elas tiveram um dono, certo? Mas aí, com a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a Alemanha perde seus territórios com o Tratado de Versalhes, né? Parte desses territórios é doado para a Bélgica, mas aí a gente vai um pouco mais adiante, nós vamos um pouco mais além. Período pós-Segunda Guerra Mundial, período em que, basicamente,
todos os países europeus passavam por problemas econômicos, sociais, decorrentes da guerra, até mesmo os países vencedores, certo? Como Inglaterra e França, né? Todos os países passaram por problemas, e aí há o processo de descolonização da África, certo? Que vai o quê? Vai criar fronteiras artificiais. Por quê? Porque até então, enquanto eles eram dominados pelas potências europeias, eles, de certa forma, tinham um inimigo único. Todos lutavam contra a potência europeia. Mas agora todos passam a lutar entre si, uns contra os outros, certo? E aí você vai encontrar, por exemplo, países que têm mais de 200 nações querendo assumir o poder, tá? Então, esse processo de descolonização, ele vai criar essa fronteira artificial, né? Nesse caso específico, eu cito aí o caso da Nigéria. A Nigéria, por exemplo, era de domínio inglês, certo? Com a Segunda Guerra Mundial, né, as concessões inglesas elas foram deixadas de lado, e aí o que vai acontecer? A Nigéria se torna independente, se proclama independente, mas vai ter um problema para resolver. São mais de 250 nações que, de certa forma, passam a ter o controle do território e vão disputar esse controle único. Tá? Então, 250 nações disputando um único território. Você já viu como é que ficou a situação, né? Diante disso, aí você se pergunta, bom, mas por que então, depois de tantos problemas, por que a ONU não resolve o problema? Né? Por que países como os Estados Unidos não vai resolver o problema? Pelo simples fato de esses países eles serem, por exemplo, fabricantes de armas. Eles terem interesses por trás dessa situação, né, de conflito que preexiste aí por tanto tempo. Tá? Então, nós vamos passar aqui a tela a seguir para a gente poder analisar a subdivisão africana e aí, a partir disso, começarmos a trabalhar um pouco mais específico. Na tela colorida aí, né, de vermelho e azul, você percebe que é a tela que divide, mostra a divisão religiosa do continente, predominantemente islâmico e cristão, certo? E aí, em determinadas partes do continente, você tem as tribos, as religiões, né, tribais dentro do continente. Mas eu quero que você preste bastante atenção nessa subdivisão africana que leva em consideração aí em destaque o deserto do Saara, onde nós vamos encontrar duas Áfricas, né? Uma África, aquela que nós conhecemos, a África negra, e aquela que muita gente não conhece, porque muita gente quando lembra da África vai lembrar, por exemplo, dessa imagem aqui, certo? Vai lembrar da África negra, da África pobre, da África com diversos problemas, né, étnicos, enfim, econômico, social, pobreza, miséria, doenças, né? Então, um caos total dentro desse contexto social. Mas aí eu chamo a atenção por quê? Porque nós encontramos nessa parte norte da África, essa parte mais clara da África, nós encontramos a África branca, né? A África que apresenta uma melhor qualidade de vida, a África que, de certa forma, ela tem uma diferença, principalmente por quê? Porque, por exemplo, a religião, né? Então, quando há a expansão islâmica após 600 anos depois de Cristo, com a propagação, né, da religião, dos ensinamentos de Maomé e a necessidade de um expansionismo econômico, o que é que vai acontecer? Essa parte norte, certo, da África, ela fica sob domínio muçulmano. E é aquela que apresenta a melhor qualidade de vida dentro do continente. Então você pode encontrar aí, você encontra países como Egito, como Líbia, Argélia, Marrocos, Tunísia, né? E mais adiante, né, num outro momento, certo? Nós vamos falar sobre essa região específica quando nós vamos abordar, por exemplo, a Primavera Árabe. E aí tem um ponto em comum aí dentro desses países citados aí. Outra situação é essa que nós vamos estudar agora, que é essa parte verde, né? Que é a parte da África subsaariana, certo? A África subsaariana que é a África mais pobre, é a África que, por exemplo, das 46 nações com pior qualidade de vida,
42 estão aí na África, certo? Dos 30 países que apresentam os maiores índices de mortalidade infantil no mundo, 28 estão aí. Dos casos de AIDS espalhados pelo mundo, 70% estão aí, certo? E pior, né? Dos 80 novos casos de AIDS que acontecem anualmente no mundo, 80% estão aí. Então, de todos os novos casos de AIDS, 80 estão nesse território, nessa região que é chamada de região subsaariana, tá? Então, vamos para a questão geopolítica que envolve a África. Primeiro, olha só, a gente vai falar aí sobre a Somália, né? Somália, que fica no chifre africano, certo? Uma posição extremamente estratégica. Por quê? Porque ela fica numa área que vai ligar o Oceano Índico ao Mar Vermelho, uma área de transição muito forte de cargueiros carregando petróleo, certo? Para que esses cargueiros carregados de petróleo eles cheguem até o Mar Mediterrâneo e, consequentemente, até os países europeus pelo Canal de Suez, tá? Mas olha só a posição estratégica. E aí, venhamos e convenhamos, né? Quem olhou esse mapa e definiu um chifre, certo? Fazendo uma alusão, claro, ao chifre do rinoceronte, né? Foi um cara assim que... e a partir daí, a partir dessa denominação, ficou a África como o país do chifre africano, certo? Então você está percebendo aí essa imagem. E vamos então para a questão relacionada à Somália. Por que eu trouxe essa alternativa? Por que eu trouxe essa ideia da Somália nessa aula de hoje? Porque essa imagem aqui, ela rodou nas últimas semanas nas mídias de comunicação. Esse rapaz negro, né, carregando um tubarão nas costas, certo? Carregando um tubarão, e não é uma coisa normal de se ver, né? E aí eu retomo, por exemplo, para que você possa conhecer um pouco mais sobre essa história da Somália, eu vou colocar aqui para você uma sugestão de filme. O filme Capitão Phillips. Esse filme ele mostra a questão dos piratas. E a gente, com certeza, você já deve ter assistido o filme Piratas do Caribe, né? Mas não é desses piratas que eu estou falando. Eu estou falando de hoje, os piratas mais temidos da Terra hoje, que são os piratas lá na Somália, certo? Por quê? Bom, mais de 40 cargueiros, como eu coloquei na imagem aí, são sequestrados por ano na Somália. E claro, eles sequestram, certo? E pedem resgate ou vendem no mercado negro o material que é capturado, que é sequestrado por eles, certo? Então, chamamos a atenção por quê? E aí, por que você vai, né, tocar nesse assunto da Somália? Porque a Somália, para a gente abordar aí essa imagem, né, da questão aqui, que foi uma questão de 2012, certo? Eu quero que você observe essa fotografia que foi registrada na capital da Somália, Mogadíscio, né? Lá no dia 23 de setembro de 2010 e que foi premiada no World Press Photo, certo? Eu quero que você preste atenção e perceba a importância de uma leitura mais aprofundada da imagem. Você percebe o seguinte, a capital de um país e olha como está ao fundo a estrutura desse país, a estrutura dessa capital, né? Então, assim, é claro que chama a atenção esse jovem negro levando um tubarão aí, chama. Mas se a gente parar para analisar um contexto geopolítico, uma ideia mais geográfica, mais aprofundada, você vai ver ruínas dentro da capital da Somália. Então vamos para as alternativas, para a questão. O que a questão pede aqui? A gente está trabalhando a ideia de globalização, né? Então, a mesma globalização que faz o capital girar da Ásia às Américas em segundos e entrelaça os interesses de nações distantes, também acirra a competição por mercados. A disputa por riquezas naturais marca a história da África e dá o cenário no qual a Somália se desagregou como país e sucumbiu às lutas, né, de bandos armados. Aí você pode perceber o seguinte: por que a ONU, por exemplo, não faz nada? Por que os Estados Unidos não faz nada? Por que determinados países não fazem nada? Por que o próprio país, o governo, não faz nada? Simples. Primeiro, o governo não existe praticamente. O governo não consegue nem administrar a própria capital, né? Não tem marinha,
não existe exército. É um país extremamente pobre. Tá? Então esses grupos armados, esses bandos armados, eles acabam mandando no país, certo? Então vamos lá, vamos observar aí a alternativa que melhor condiz, né, com essa questão aí. Então, assinale a alternativa que engloba tanto o pensamento do texto quanto a realidade da foto. Letra A. Ao mesmo tempo que países prosperam, que a tecnologia rompe fronteiras e que a informação torna o globo um lugar pequeno, há povos e regiões que regridem a sociedade tribal. B. A globalização enriquece os países da Ásia e das Américas e enfraquece as economias dos países africanos. C. As crises agudas de fome que vêm atingindo países africanos nas últimas décadas decorrem das conjunturas climáticas das estações secas prolongadas. E letra D. Nos países africanos em que os fatores estruturais da pobreza foram resolvidos pela globalização dos mercados, um jovem precisa matar um tubarão por dia. Bom, vamos começar a destrinchar essa questão. Primeiro, com relação a essa questão de matar um tubarão por dia, já que a imagem deixa muito claro aí que o jovem está carregando um tubarão nas costas, né? A alternativa D, ela não vai condizer com esse pensamento colocado no texto e a realidade que nós encontramos na foto. Por quê? Porque a foto ela não vai indicar a solução para a questão dessa estrutura de pobreza, dessa questão estrutural que é visível na imagem, seja no primeiro plano, seja no segundo plano, nessa imagem de fundo aí, com a capital totalmente destruída, totalmente arrasada. Então, a alternativa D, ela estaria eliminada a partir dessa colocação. Na alternativa C, né, que traz para a gente aí, as crises agudas de fome que vêm atingindo países africanos nas últimas décadas decorrem das conjunturas climáticas. Primeiro, o texto ele não menciona de forma alguma, por exemplo, que o clima é um clima semiárido, né, que o clima é um clima árido. Ele não coloca essa abordagem, mas ao processo de uma marginalização econômica que é identificada aí nessa imagem e também no texto. É um país que é marginalizado economicamente. Então, nós não marcaríamos também a letra C. Na alternativa B, por que a alternativa B não seria a alternativa condizente? Porque ela coloca o seguinte, ó, a globalização enriquece os países da Ásia e das Américas e enfraquece as economias dos países africanos. Essa questão ela está errada, por quê, caros alunos? Porque a integração global, ela nesse contexto aí, certo? Ela é uma exceção ao processo, tá? Então, essa globalização, ela não proporciona essa riqueza, tá? Então, ela não está de acordo com o que pede tanto a abordagem da imagem, a visualização da imagem, como o texto a seguir após a imagem. Então, ficaremos aí na letra D, na letra A, a alternativa A, que mostra de fato, ao mesmo tempo que países prosperam, ou seja, países se desenvolvem, países crescem economicamente, que a tecnologia rompe fronteiras como a internet e que a informação torna o globo um lugar mais próximo, um lugar pequeno, há povos e regiões que regridem a sociedade tribal, ou seja, há povos e regiões onde a população, de certa forma, ela tem que fazer como o jovem aí, né? E matar o tubarão, ou você pode perceber até mesmo na própria estrutura da imagem, que é uma estrutura pobre, né? Precária, deficiente, deficitária, certo? Não existe uma estrutura, ok? Então, a alternativa a marcar seria a alternativa A, para que nós pudéssemos tornar correta a questão aí 4. Então, passamos da questão 4, vamos aí à questão seguinte, questão 5, que ainda vem falar também sobre a África. Observe a imagem a seguir. A imagem a seguir ela mostra um corte, né, uma linha mais escura, separando as duas Áfricas, como nós colocamos a África do Norte, a África branca, e a África do Sul, a África pobre, a África negra, certo? Nesse contexto aí, das características da região destacada no cartograma acima, está correta a afirmação de que nela, vamos lá, alternativa A.
Na alternativa A, as doenças endêmicas estão sob controle público. Bom, de forma alguma, certo? De forma alguma, as doenças endêmicas estão sob controle público. Eu acabei de colocar uma situação com relação à questão da AIDS. 70% dos casos de AIDS no mundo são africanos. 80% dos novos casos de AIDS no mundo são africanos. E mais de 5 mil pessoas foram mortas já por causa do vírus Ebola, né? Então, de maneira alguma, o controle público, certo? A política está, de certa forma, controlando aí essas doenças que são endêmicas do continente africano, certo? Então, de cara, eliminaríamos aí a letra A. Na letra B, as savanas e florestas são predominantes. Bom, dentro dessa questão aí, não há predomínio de florestas, certo? Nesse caso aí, que é uma região temperada, né, há o predomínio da estepe. Não há o predomínio de formações vegetais de maior porte, há o predomínio de gramíneas, tá? Por quê? Por causa do próprio clima. Então, não apresenta espécies arbóreas aí, certo? Então, eliminaríamos aí a alternativa B, porque não apresenta nesse contexto aí, nessa linha demarcada, nessa imagem visível aí em negrito, não apresenta savanas e florestas. A alternativa C, né? A alternativa C, as crises de fome são menos regulares. Bom, nós estamos identificando aí, nesse caso específico, que essa região do Sahel é a região onde há a maior crise de fome no mundo, certo? Então, as crises de fome, elas são muito intensas aí, elas são muito fortes aí nessa região, certo? E aí nós temos a alternativa D, os fluxos migratórios são intensos. Bom, vamos deixar essa questão em stand-by, porque de fato é uma região mais pobre, é uma região de faixa semiárida, tá? E partimos para a alternativa E. A alternativa E, ela coloca que são rios de planalto perenes. Bom, nessa região não existe rio perene. Existe rio temporário, existe rio intermitente. Existe rio que seca no período seco, que é a maior parte do ano. Então, voltaríamos para a questão D. A alternativa D, os fluxos migratórios, eles são mais intensos, né? E por que eles são mais intensos dentro desse contexto? Porque nessa região apresenta desertificação, miséria, o bolsão de pobreza é gigantesco aí nessa área, certo? E sem falar em toda a questão que envolve a estruturação dessas áreas pós-processo descolonizatório, né? No processo descolonizatório, ou seja, pós-colonização, que são as guerras civis por parte das diversas nações aí, das diversas etnias, buscando o controle político da região, ok? Então, caros alunos, letra D seria a letra a marcar a partir dessa região destacada aí em negrito, né, visível aí nesse cartograma que nós colocamos na questão 5, que é uma questão da PUC do Rio de Janeiro, que foi utilizada lá em 2013, tá bom? Chegamos então aqui à nossa última questão, uma questão da UERJ, certo? Que traz aí a relação entre a África subsaariana e a China. Nos últimos anos, registrou-se crescimento das trocas comerciais entre China e África subsaariana, ou seja, a África pobre, tá? E aí nós temos aí, dentro desse gráfico, de um lado, a importação da África subsaariana proveniente da China e a exportação, ou seja, a compra de produtos chineses e a venda para produtos chineses, certo? E nós temos aí na legenda matérias-primas, exceto combustíveis e lubrificantes, produtos químicos, bens industrializados, maquinaria e equipamentos de transporte e outras situações diversas aí. Então nós podemos perceber o seguinte: importados da China são produtos já refinados, são produtos industrializados, enquanto que vendido para a China são matérias-primas mais básicas, brutas, né, nesse caso específico. Então vamos lá para ver o que é que a análise, o que é que a abordagem da questão nos pede. Com base na análise do gráfico e considerando as características das regiões envolvidas, a ampliação da integração sino-africana está associada principalmente à seguinte estratégia econômica da China. Todo mundo sabe que a China está expandindo, né, dentro de um contexto geopolítico.
A China hoje já é a segunda economia do mundo. Só que é uma situação contraditória na China, né? Porque tem um regime altamente fechado, altamente repressor, altamente ditatorial, e uma economia altamente aberta, altamente voltada para o mercado externo, sobretudo com investimentos internacionais, investimento de grandes corporações. Tá? Então, vamos lá para a análise das alternativas. Alternativa A, diminuição de custos de produção para a indústria alimentícia. Bom, nesse caso aí, não seria a alternativa A. Por quê? Porque os insumos fornecidos pela África, por essa região subsaariana para a China, é o minério, né, e produtos energéticos. Então você tem aí, não é uma produção alimentícia, tá? E sim, você tem o fornecimento para essa região, né, para a China, por essa região aí, pela região subsaariana, de produtos minerais e energéticos fundamentais para a atividade industrial chinesa. Na alternativa B, manutenção do suprimento de insumos para o setor industrial de base. Bom, eu acabei de falar que a China recebe, a China compra, a China importa da região subsaariana minério e energia, produtos energéticos, fontes de energia, certo? Para quê? Para desenvolver seu parque industrial, essas atividades. Então, vamos deixar essa questão aí em stand-by, daqui a pouquinho a gente volta para ela com um olhar, né, mais aprofundado. Alternativa C, não. Por quê? Porque o gráfico ele vem mostrar a exportação, certo? Né? E ele mostra também, nesse caso específico, a implantação nas fábricas, certo? Então, na alternativa C, implantação de unidades fabris do segmento de bens de consumo duráveis, nesse caso específico, não. Ele vem mostrar a exportação e a implantação, né, de algumas fábricas, certo? Nesse caso específico, a alternativa C, ela não condiz aí com o que pede a questão dentro dessa posição estratégica da China com relação à área subsaariana. Na alternativa B, D de dado, a ampliação do mercado consumidor para as manufaturas de bens não duráveis. Bom, nesse caso específico, nós não marcaríamos por quê? Porque a relação da China com o continente africano, ele se caracteriza por ser um exportador, né? Então, a China exporta, nesse caso aí, é um primo exportador. Ele preza a questão da exportação, certo? Então, ampliação do mercado consumidor para as manufaturas de bens não duráveis? Não. Ela preza a ideia de exportar produtos, certo? Então, voltaremos para a letra B de bola, a manutenção do suprimento de insumos para o setor industrial de base chinês. Então, com base na análise do gráfico, considerando as características das regiões envolvidas, a África subsaariana e a China, e essa ampliação estratégica, né, de integração, principalmente numa ordem geopolítica, certo? A China ela vai buscar a manutenção do suprimento de insumos para que esses insumos eles possam atender a essa base industrial chinesa, ok? Então era isso, galera. Nessa aula de hoje, né, nós deixamos aí para vocês o termo globalização e trouxemos um pouco do continente africano dentro desse contexto global que se insere também a África, sobretudo com essa relação no processo de colonização, no processo de descolonização, toda a estrutura social, política, econômica complicada que vive o continente africano, por um primeiro momento, por causa do processo de colonização, no segundo momento, o processo de descolonização, que faz com que todas essas guerras civis elas eclodam, né? E aí, num segundo momento, essa relação existente aí entre diversos países, nessa aula de hoje em específico, a China, né, que tenta expandir os horizontes geopolíticos para o continente africano. É isso aí, galera. Chegamos ao final da nossa aula. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal Carlos André Over, né, e divulgar, curtir, compartilhar. Faz com que essa aula ela possa chegar a mais pessoas e, consequentemente, ajudar aquele que está se preparando aí para o Enem 2017. Valeu?